suportando as lutas e as pressões da vida, amém? Quem não passa por luta? Tem alguém que passa por luta aqui? Levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Todo mundo passa, irmão. Tem esse negócio. Certa vez um pastor falou para mim: não, eu não passo por luta não, e não sei o que lá, aquela conversa mole, fiada. E eu pensei assim, né? Bom, ele está falando, né? De repente, em poucos dias, de repente eu vejo ele envolvido com uma situação de grande problema, de desastre, na verdade. Então, assim, tá vendo? Isso aí é luta, isso é problema, é pressão. Não tem ninguém isento na face da terra, irmãos, que não venha passar por luta. Nem o Filho de Deus, na forma de homem, foi isento de luta. A Bíblia diz que o próprio diabo foi lá no deserto. Jesus pegou, né, foi levado, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Olha só, está no texto quando fala que Jesus foi batizado, e na sequência diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. O próprio Filho de Deus foi tentado. Então todos nós passamos por lutas, todos os dias, somos testados, né? Com pressões e lutas que vêm contra nós para tentar nos destruir ou nos fazer desanimar. Mas só seremos destruídos se você vê a luta como uma ferramenta para destruir você. Agora, se você olhar para a luta e dizer yes, você é promovido. Irmão, toda luta, ela serve para te promover. Você já viu alguém falar assim: olha, recebi uma vitória, se antes não foi antecedido por luta? Você já viu alguém? Toda vitória é antecedida por lutas e batalhas. Quando alguém sobe no pódio, um esportista, alguém que pratica algum tipo de esporte, participou de algum tipo de competição, e ele subiu no pódio, no lugar mais alto, ele só chegou lá e subiu no pódio? Foi travada uma luta, uma competição. Se for na corrida, se for no futebol, se for em qualquer tipo de competição, teve que pagar o preço, teve que passar por exaustão física, emocional, para chegar no primeiro lugar. Então ele pega o troféu, a medalha do primeiro lugar, mas todo mundo vê na glória daquele homem que está em primeiro lugar. E aí, nossa, que maravilha, eu queria estar no lugar dele, daquela pessoa. Será mesmo que você estava disposto a estar no lugar daquela pessoa que subiu no pódio? Porque ela passou por vários conflitos e pressões físicas e emocionais para chegar no primeiro lugar. Ele só está no primeiro lugar porque ele resolveu vencer no seu coração. Irmãos, a vitória é uma decisão. A derrota também é uma decisão. Tem pessoas que se decidem ser derrotadas, tem outras que decidem vencer, ser vitoriosa. Cutuca teu irmão e diga assim: a escolha é sua, meu irmão. Você que escolhe vencer ou perder. Infelizmente é assim. Olhe para o teu irmão e diga: você entendeu, irmão? Diga: sorria. Diga: sorria. Diga: ha, ha, ha. A Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o rosto, amém? Então nós temos que ser um povo alegre. Crente com a cara carrancuda, que tem a aparência que chupou limão, irmãos, misericórdia, miseriqueima desse crente, amém? Amém? Nós temos que ser alegre. No livro de Neemias capítulo 8, verso 10, lá diz assim: que a alegria do Senhor é a nossa força. O que significa isso? Que quando você faz Deus ficar alegre com você, você vai ficar cheio de força. E como que eu faço Deus ficar alegre comigo? Obedecendo a Ele, submetendo a Ele.
Então você será motivo da alegria do nosso Deus. Então Ele vai encher você de força. Amém? Isso é um princípio. Quem é pai aqui sabe. Eu sou pai de 2 filhos, eu sei muito bem. Quando o meu filho me enche de alegria, eu estou disposto a realizar o desejo do coração dele. Estou disposto a abençoar a vida dele. Mas se eles encherem o meu coração de tristeza, eu recuo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, eu quero ler com vocês, no livro de Provérbios, é o nosso tema-chave. Provérbios 24, verso 10. Na linguagem Almeida corrigida e revisada, por isso que está aí ACR, né? Porque de repente você vai ler em uma outra linguagem, não vai estar da mesma forma, mas é a mesma coisa. De repente só mudou o vocábulo, mas é o mesmo significado. Mas eu preferi trabalhar com essa tradução, com essa linguagem, porque vai ficar mais claro o entendimento. Provérbios 24, verso 10, diz assim: se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Amém? Irmãos, no dia da angústia, é o dia que a gente são submetidos a pressões, a lutas. Você entendeu? No dia da angústia, é o dia que nós somos submetidos a pressões, a batalhas. E a gente fica angustiado, porque a gente, mesmo confiando em Deus, tendo fé em Deus, mas a alma da gente grita: será que vai dar certo? Será que não vai? Né? Será que eu vou dar conta? É ou não é verdade? Sim ou não? É. Você entendeu? A gente somos testados com pressões e lutas. E aí a gente fica angustiado. Mas aqui o autor de Provérbios, ele diz: se no dia da tua angústia mostrares fraco, é porque a força que você tem é pequena. Então significa, irmãos, a gente ouve muitas coisas, muitas pessoas falando. Por exemplo, o que é passar por pressão? É você estar no seu trabalho e você fala assim: cara, eu não suporto mais o meu chefe, eu não suporto mais meu patrão, eu não aguento mais meu trabalho, é muita pressão, muita cobrança. Olha, estou fazendo de tudo para ele me mandar embora. Mas essa mesma pessoa, de repente ela muda de emprego de novo. Irmão, qualquer parte que você tiver, você vai passar por pressão, por cobrança, no sentido financeiro, empresarial, profissional. Aí a pessoa, eu já vi pessoas falando assim: olha, eu não suporto mais ser funcionário, é muita pressão. Aí eu falei: eu vou fazer de tudo para me ser patrão. Aí ele consegue abrir um negócio, ele emprega a sua energia para abrir um negócio, ele consegue. Aí de repente agora ele tem funcionário, agora ele é patrão. Então ele também é submetido a pressões. Agora, como a maior autoridade daquela instituição, pressão do funcionário que não trabalha direito, chega atrasado, e aí o negócio sobrecarrega para ele, e ele tem que ficar cobrando, e é uma pressão que ele vai ter que agir contra o funcionário. E aí de repente começa a vencer os impostos, os aluguéis, o aluguel do prédio, ele precisa pagar fornecedor, e agora ele está passando por pressão. Eu já vi pessoas que era funcionário, que passou para patrão, e de repente ele chega a essa conclusão: era tão bom quando eu era funcionário, eu recebia meu dinheiro, meu pagamento, não precisava pagar a ninguém. Você está vendo que a pessoa, ela não consegue entender, ela não consegue discernir que em todo ambiente ela vai passar por algum tipo de pressão? E aí a pessoa cai na síndrome do reclamão, da murmuração, que a Bíblia considera que essa atitude é a mesma coisa do pecado de feitiçaria. Porque a pessoa não suporta a pressão. Aqui, no dia da angústia, se mostrar fraco, mediante as pressões, as angústias que surgem, é porque a sua força é pequena. É a síndrome do povo
de Israel quando vivia no Egito. Se você pegar o livro de Êxodo, de Número e estudar, quando você vê o povo de Israel, quando ele estava no Egito, eles ficavam assim: ó Deus, não aguento mais, Deus, somos escravos aqui, somos humilhados, somos submetidos a esforço físico, a humilhação, apanhamos aqui, Deus faz alguma coisa. Aí Deus tira eles do Egito. Deus tira eles do Egito. Pouco tempo que ele tinha se retirado do Egito, e o primeiro obstáculo que surge com a retirada deles do Egito, porque eles param diante de um mar e vê que existe muita água, não tem como atravessar, e eles olham para trás e vê o exército de Faraó vindo atrás, e eles entendem que Faraó está furioso e vai matar todo mundo. E eles já começam a reclamar: está vendo? Está vendo? Deus tirou nós lá do Egito para morrer aqui. Aí Deus, que é sua misericórdia, ainda usa Moisés para abrir o mar. Moisés toca na água ali com o seu cajado, abre o mar. Mas se você for estudar o comportamento do povo de Israel no deserto, primeiro eles ficou no deserto por causa da sua rebeldia e murmuração. Irmãos, quando você se mostra com a sua força pequena, você fica patinando, você começa a andar em círculo e não sai do lugar. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Começou a andar em círculo, literalmente falando, e o tempo todo eles ficavam lá no deserto. Olha só, lá quando nós estávamos no Egito, mas os caras estavam reclamando quando estavam no Egito. Os caras estavam: não aguento mais ser escravo, ser humilhado, eu não aguento mais trabalhar muitas horas de serviço, não aguento mais. Aí Deus tira eles da escravidão e direciona eles para uma terra prometida, que mana leite e mel, uma terra próspera. O que acontece? Aleluias, glória a Deus, amém? Olha para mim então. Então o que acontece? Quando uma terra, ela vem, quando Deus direciona o povo para ir para a terra, o povo então faz o quê? Começa a reclamar: lá no Egito nós tinha carne, lá no Egito nós tinha carne, aqui não tem. Deus mandou carne para eles. Lá nós tinha abundância de água, Deus tirou água de uma rocha no meio do deserto. Olha, irmãos, lá caiu o maná. O maná era uma semente que caía do céu, tipo um pão, que eles comiam, que eles não precisavam nem guardar. Entendeu? Eles não precisavam nem guardar, que a ordem era não guardar, porque todo dia tinha maná fresquinho para eles comer. E o povo vivia reclamando, não aguentava a pressão. Eu quero dizer para você, se você não estiver disposto a pagar o preço de treinar sua alma para suportar as pressões da vida, você nunca vai conseguir nada. Nem espiritualmente, nem familiarmente, nem financeiramente, nem ministerialmente e nem profissionalmente. Quando eu era funcionário era tão bom, pegava meu salário inteirinho, não tinha aluguel para pagar de prédio, não tinha funcionário, não tinha imposto, não tinha boleto, não tinha... Eu já vi pessoas começar a olhar para o passado. Eu vou escrever uma mensagem sobre isso. Já até comecei a montar ela. Pessoas que ficam olhando para o passado. Você entendeu? Como o povo do Egito. Lá nós tinha casa, lá no Egito. Lá nós tinha comida. Lá nós tinha. Irmãos, ou você resolve no seu coração vencer na sua vida, ser a diferença, ou você resolve sempre voltar para trás, fica sempre olhando para trás. Lá, a Bíblia diz que nós temos que ir para frente. E você não tem que ficar fixado os seus olhos em coisa do passado, que ficou para trás. Você tem que olhar para frente.
Lá no livro de Hebreus capítulo 12, verso 1 a seguir, lá diz que nós temos que ficar com nossos olhos fixo em Jesus, que Ele é o consumador da nossa fé, fixar em Jesus. Não vai ser um problema que vai fazer você parar, não vai ser um problema que eu posso ter com a minha esposa, que vai ser, aí meu casamento não vai. Meu irmão, todo casamento tem problema, toda empresa passa por problema, toda célula vai ter problema, toda igreja tem problema. Até é bom lembrar, né? Se você vir na igreja achando que não tem problema, é a mesma coisa de você entrar no hospital e não ver ninguém com problema também, ferido, machucado, doente. Igreja é lugar de pessoas o tempo todo, é como se fosse um hospital espiritual, o tempo todo de pessoas chegando e sendo tratadas, sendo conduzidas a Deus, sendo discipulada, treinada. A igreja é assim, irmão. Ah, não vou na igreja porque tem aqueles problemas lá. Irmão, você não vai para lugar, não vai ficar nenhuma igreja na face da terra. Porque se tivesse uma igreja perfeita, já tinha sido arrebatada já estava com Deus. Entendeu? Sim ou não? Então não é pressão, não é problema que pode afastar você do propósito real de Deus, não. Vocês estão me entendendo, irmão? Sim ou não? Mas para isso você precisa treinar a sua alma, treinar-se para que você possa suportar as pressões. Um jogador, para ele ser um bom jogador e aguentar o pique no jogo, ele precisa ser treinado ao quê? A se manter firme até o final do jogo, suportando grande esforço físico, submetendo a grande exaustão física. Eles são treinados. Eles chegam assim e já vão jogando. Ó, vai ter o jogo da seleção brasileira. Aí o jogador fica tudo em casa assistindo televisão. É assim que fica? Não. Eles passam, meu irmão, 5 dias na semana ou 6 dias na semana treinando, 5, 6 horas por dia, para eles aguentar o arroxo. Quer dizer, eles estão treinando o corpo deles para aguentar o arroxo. Vocês estão me entendendo? Se vocês querem aprender a aguentar o arroxo, para vocês vencer na vida, como eu sempre gosto de destacar, espiritualmente, porque tem pessoas que não aguentam o arroxo espiritual, vive aquele irmão, glória a Deus, aleluia, aquele irmão está na célula, o poder de Deus, estou sentindo, e de repente está a minha fase. Vai na igreja, demora a chegar na igreja. Você entendeu o que é o negócio? Você tem que, como que eu posso entrar em exaustão para me treinar? Começa a orar, ler a palavra, começa a estudar a Bíblia, começa a discipular e ser discipulado, se submeta. Hoje à tarde, eu estava no meu quarto orando. Porque o senhor é pastor integral, irmãos. Eu aprendi, desde que eu me converti, me submeter à exaustão, para me treinar o meu espírito, o meu corpo, a minha mente. Já que eu trabalhava de segunda a segunda, eu fiquei um tempão trabalhando de segunda a segunda, eu acordava todo dia de madrugada e ia orar. Se quando eu servia Satanás, eu chegava de madrugada em casa, ou eu chegava e já só banhava e ia trabalhar, por que agora eu estou em Deus, eu não vou pegar uma parte da minha madrugada, acordar 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, orar um pouco? É dessa forma que você vai se encher de Deus, vai se encher do poder de Deus. Amém? Irmãos, e só consegue vencer quem tem uma vida disciplinada. Você vê os jogadores aí, eles têm que ter uma vida disciplinada. Essa semana eu estava assistindo um jornal, estava falando sobre um jogador no jornalismo, acho que é um jornal, alguma coisa sobre esporte. E bem na hora que eu liguei, estava falando sobre um jogador, falando sobre o Neymar. E o moral da história é o seguinte, que lá no time, não é à toa porque o time que ele foi é um dos melhores do mundo, porque lá eles não permitem a indisciplina. E aí o comentarista estava dizendo, agora fulano está num time que eles não permitem o jogador envolvido nesse tipo de escândalo, porque para eles vale mais o nome, o propósito, o objetivo do time do que o estrelismo de qualquer jogador.
ele pode ser arrancado do time. Ele pode ser penalizado por causa disso. Por causa de quê? Porque ele está deixando problemas pessoais interferir no seu desempenho no campo. O comentarista falou isso. E eu pensei, é verdade, né? Quando você se permite que coisas te torna indisciplinado, você não consegue ter condição de suportar as pressões. Eu dar uma chave para vocês. O que eu vou falar é muito sério. Não é brincadeira não. E não é uma receitinha qualquer não. Para ver se vai dar certo. Essa eu garanto que dá certo. Para você ter condição de suportar as pressões, uma das coisas que você precisa é ter uma vida disciplinada. Você só consegue isso disciplinando a sua vida. O que é disciplina? Irmãos, disciplina não é você fazer uma coisa na vida de forma disciplinada. Disciplina é um estilo de vida. Vocês estão me entendendo? Disciplina é um estilo de vida. Diga comigo, disciplina. Mas antes de você falar, você fala assim, ué. Disciplina é um estilo de vida. Você entendeu? Então não é, eu vou fazer uma coisa. Quando você tem a disciplina como estilo de vida, você não vive chegando atrasado de compromisso. Você não chega atrasado na célula, não chega atrasado no prédio da igreja. Se você se permite chegar atrasado no compromisso, você está se permitindo ter uma vida toda complicada e toda bagunçada em todas as áreas da sua vida. Mas se você começar a se treinar, não, eu vou chegar no culto na hora certa, vou chegar na célula na hora certa, vou fazer o discipulado, vou estar lá na hora certa, então automaticamente eu vou chegar no meu trabalho na hora certa, então eu vou fazer meu horário de almoço, vou chegar também na hora certa. Então, irmão, a disciplina começa a ser natural, começa a ser um hábito. Hábito é tudo aquilo que você faz mais de 2, 3 vezes em diante. E quanto mais vezes você fizer algo de maneira disciplinada, porque o hábito se torna mais poderoso. É mais poderoso o hábito dentro de você do que você levar uma vida descontrolada. Quando a pessoa tem um hábito de tomar um tereré, um exemplo, tal horário, ele vai chegando no horário, não é só por causa da cafeína não, é um costume. Ele tem um hábito. Eu fui mais uma equipe daqui. Quem foi comigo para o encontro com Deus lá no Rio Grande do Sul? Levanta a mão aí. Cadê a equipe? Está aí, está lá. Irmãos, eles têm um hábito de tomar o chimarrão lá num determinado horário. Depois, em um determinado horário lá que era para eles tomar o chimarrão, e aí dava um intervalozinho. E o pessoal, porque o encontro tem todas aquelas regras, né? E aí o pessoal já vinha atrás de mim, pastor, deixa eu tomar pelo menos uma cuia, deixa eu beber uma cuia. Então eu falei assim, pode tomar a cuia de vocês aí, irmão, para ficar tranquilo. Vocês entenderam? Porque o hábito deles se torna forte. O hábito, amém? Quem entendeu, diga amém. Então você precisa então ter sua vida disciplinada. No livro de Provérbios, capítulo 22 e verso 6, diz assim, olha só, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Por quê? Você ensina um hábito para a criança. Mas aqui está falando de criança, não tem nada a ver com nós não, né? Aqui realmente está falando de criança, mas aqui está falando de um princípio. E se é um princípio, serve para criança, para jovem, para adulto, para pessoa de idade, serve para qualquer um. Se você tem um objetivo claro para a sua vida, que você mesmo tem como instrução para você, olha, jamais você vai desviar disso. É por isso que o projeto de vida a gente focaliza o seu objetivo, né? Olha, escreva o seu objetivo, coloque lá
o seu objetivo, no seu projeto, coloca na porta da sua geladeira, justamente para trabalhar esse princípio aqui, para você não se desviar do seu propósito, para você não se desviar aí até que seja consumado, mas para você aguentar as tentações, que as tentações é o quê? Tudo aquilo que é para fazer você desviar do propósito de Deus. E você tem que treinar sua alma. Você precisa treinar sua alma. O que é a sua alma? O seu sentimento. Você precisa treinar-se para que quando você passar por luta, você não olhe para trás, querendo voltar para trás. Olha, eu vou desistir. Irmãos, tem na sua cabeça, a luta é para me promover. Olha, a luta está intensa, olha, eu estou pertinho da bênção. Olha, a luta está ferrenha, estou pertinho da bênção. Está para acontecer a bênção, não vou desistir. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Sim ou não? De repente eu não vou discorrer da forma que está aí no informativo. Provérbios 6, 23 diz assim: disciplinas são o caminho que conduz à vida. Diga comigo, disciplina é o caminho que conduz à vida. Irmão, se você procurar ter uma vida disciplinada, eu vou dar um argumento científico para vocês, para mostrar para você que eu não estou falando besteira. É comprovado cientificamente que pessoas que não têm uma disciplina alimentar, um horário específico para se alimentar, ela é propensa a ficar enferma, ela é propensa a ter problema digestivo, ela vai estar sendo propensa a vários problemas. Significa que então, se você come 11 horas, é 11 horas. Se é no almoço, se é meio-dia, é meio-dia. Estou dizendo que se acontecer alguma vez você comer num outro horário, você vai morrer por causa disso, a sua saúde vai ser interferida por causa disso. Não estou dizendo isso, mas se você tem uma indisciplina alimentar, por exemplo, no dia almoça 11 horas, no outro dia almoça 10 horas, no outro dia 2 horas, no outro dia 5 horas, você está cavando um problema para você, na sua saúde. Não adianta ficar, Deus, o que eu fiz? Deus, o que eu fiz? Deus vai fazer o que você não fez. Vocês estão entendendo, irmãos? A disciplina, ela faz bem até para a saúde da gente. É até que, cientificamente, pessoas que comem de 3 em 3 horas, ela não vai ter problema com obesidade. Você entendeu? Pessoas que comem de 3 em 3 horas, ela vai estar com a sua fome sempre saciada, ela não vai ter problema, porque é a maneira correta de alimentar de 3 em 3 horas. Vocês estão me entendendo? Em pequenas porções. Não é comer de 3 em 3 horas um prato, uma serra de um bifão de 3 em 3 horas, né? Uma comida fracionada. Você sempre terá uma saúde boa. Amém? Porque, irmãos, porque as nossas vidas têm que ser administradas por princípio. Você sabia que até a natureza trabalha através de princípio? Porque é assim que funcionam as coisas. Olha só, lá no livro de Marcos 4, 28 diz assim, olha só: a terra por si própria produz o grão. Diga assim, primeiro o grão, né? Ela diga assim, a terra produz o grão, depois o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Aqui está falando de princípio. A terra não produz a espiga primeiro. Amém? A terra, ela produz o quê? E nem a árvore primeiro. Aqui está dizendo que a terra o quê? Ela produz o grão primeiro, depois o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Está falando de princípio. Tudo funciona passo após passo, degrau após degrau. Não tenta correr com algo que não é para você correr. Quando nós começamos a construção da igreja, não teve como nós começar do teto. Não teve como o irmão Zé falar, eu vou construir o teto aqui, depois eu vou
fazer os pilares por baixo e os tijolos. Não, o princípio é de começar da fundação. É de baixo para cima, é o princípio da construção. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, a fundação, depois os alicerces, depois as paredes, até chegar na cobertura aqui, logo, logo, em nome de Jesus, amém? Nós estaremos lá em nome de Jesus, congregando o nosso prédio próprio, amém? Mas teve que começar do chão, irmãos. Significa, governe a tua vida por princípio. Governe a tua vida como estilo de vida, de maneira disciplinada. Você vai ver que tudo vai fluir melhor para você. Amém? Treine a sua alma, para que a sua alma não seja aquela alma melindrosa, cheia de dodóizinho. Nem quase consegui falar dodóizinho. Esses ar não está esquentando, não? Eu acho que precisa aumentar, não precisa não? Amém? Vê os diáconos aí, não está para você não? Ah, então eu que sou calorento mesmo. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então desculpa pela vergonha que eu passei. Amém? Vocês estão me entendendo, irmão? Você precisa treinar sua alma para que você suporte as pressões. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando Davi ele foi de encontro com a situação que ele encontrou Golias. A gente observa na leitura que os irmãos de Davi, só porque Davi começou a fazer algumas perguntas lá, os irmãos de Davi, que era soldado treinado, ficou assim: poxa, cara, nós estamos aqui numa peleja, um cara lá nos ameaçando, um gigante, e você vem aqui para desdenhar da gente. Eu estou falando aqui, né, na linguagem atual. E Davi falou assim: eu quero falar com o rei, eu vou enfrentar esse Golias. Davi foi lá enfrentar foi falar com o rei, e Davi se ofereceu ao rei, disse: olha, eu vou enfrentar o gigante. A gente entende que o rei tentou persuadir Davi a não, porque era um rapaz jovem, não era treinado. Esse cara é treinado o tempo todo, a família o cara é treinado para ser guerreiro. Você não é. O que Davi falou para o rei Saul? Porque o rei estava vendo um pastorzinho, um cara que cuidava de ovelha. O rei estava vendo um menino que não tinha treinamento de soldado. Mas aí Davi, ele faz uma fala diante do rei. Ele falou assim: olha, eu posso não ser treinado como um soldado de guerra, mas o senhor não sabe de algo. Quando eu estou cuidando das ovelhas, quando aparece o urso e toma uma ovelha, e eu vejo, eu enfrento o urso, tiro a ovelha dele e luto com o urso e mato o urso. Enquanto eu estava lá como pastorzinho, eu estava sendo treinado, a minha alma, para enfrentar grandes problemas. Tem mais uma, rei. Quando apareceu o leão também e pegou as ovelhas do meu pai, eu enfrentei o leão, tomei as ovelhas da boca do leão, lutei com o leão e matei ele. Ele estava dizendo: eu tenho treinado a minha alma emocionalmente, e eu não vou me abater diante de nenhum problema. Eu estou treinado para vencer qualquer obstáculo. Aí ele convenceu o rei. O rei pegou, coloca uma armadura nele. Ele não tinha tamanho de soldado, mas era um moleque. Não deu certo, tiraram, porque ele nem conseguiu andar com a armadura de soldado. Ele nem conseguiu, tira a armadura do guri de novo. Aí o guri, emocionalmente, ele era um cara treinado a enfrentar problemas. Se você é como funcionário, tem passado problemas, e se você está pedindo: eu vou pedir conta, não aguento mais, Deus está te treinando, viu, para você ser um grande empresário, ser um executivo. Agora, se você correr disso, você nunca vai subir no pódio. Pastor, eu fui separado para ser líder de célula, mas estou passando pela pressão espiritual, não estou aguentando. Quero dizer algo para você. Deus está querendo te treinar a sua alma.
para você ser um grande líder na presença do Senhor, ser um grande pastor, talvez não nunca integralmente na obra, mas vai ser um grande pastor que vai gerar muitas, vai pastorear muitas sobre ovelhas na sua célula, talvez um supervisor de célula. Deus quer fazer você crescer espiritualmente. Não fuja da raia, enfrente a situação, vai orar, vai jejuar. Se você não está aguentando, está faltando oração, está faltando meditar na palavra de Deus. Agora não corra, não, enfrenta a situação, porque quando você enfrentar a situação, Deus vai colocar você em um lugar maior. A Bíblia diz que Deus vai te enaltecer. Certa vez eu estava ouvindo o testemunho do pastor Silas Malafaia, nunca mais esqueci. O programa do Silas Malafaia, o programa dele evangélico, é o mais antigo do Brasil. O programa dele começou programa na televisão, começou de nível local. Ele sempre era taxado como preguiçoso, porque ele estava tentando fazer o negócio funcionar. Ele queria fazer o programa funcionar e as pessoas achavam que ele estava morgando. E aí, irmãos, ele passou muitas lutas financeiras. Tinha vezes que os patrocinadores não dava certo, ele tinha que vender carro dele. Algumas vezes ele nem tinha carro e não conseguia adquirir outro bem. E de repente ele ia negociando a dívida, né, do programa. E aí pegava cheque emprestado do sogro dele, que é pastor, e empurrava a dívida para frente, né, para tentar ele ter um fôlego para tentar levantar dinheiro. E aí ia chegando, ia vencendo o cheque também, que já tinha empurrado para frente. E aí ele diz no testemunho: o Senhor me dava um desespero tão grande, que dava vontade de sair na rua assim, correndo de madrugada e arrancar o cabelo da minha cabeça, de tão desesperado que eu estava. E muitas das vezes era uma pressão. As pessoas, eu estava de a pé e eu falava sobre prosperidade de Deus na televisão, e as pessoas me confrontavam: você não é aquele cara da televisão lá que fala que Deus é bom? E o cara estava de buzu, né? Só que era um momento que estava passando. E ele passou por essa pressão. Um programa hoje, eu vou falar aqui no contexto de Rondonópolis, talvez uns 10, 15 mil, um programa local. Seria essa pressão que ele estava passando quando ele começou o programa. Essa pressão. 15 mil, 20 mil. Aí Deus prosperou ele, não prosperou? É um dos caras que foi considerado o mais influente, né, na nação e aquela coisa toda. Deus enalteceu ele. Mas a pressão acabou? Aumentou. Agora não é mais 15 mil reais, agora é 10 milhões. É 7 milhões, tem programa que custa 7 milhões de nível nacional. E com sinal para outros países. 7 milhões por mês, não é mais 15 mil. Agora ele pensa: meu Deus, agora é 7 milhões. Se tiver 2 programas, outros horários, que ele tem vários outros horários, é muito mais outro dinheiro, e assim vai. Vocês estão entendendo, irmão? A pressão nunca vai acabar. Se você prosperou, se você está num nível maior, tem uma pressão maior para você. Agora, se você não se permitiu ser treinado quando você estava pequenininho, por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor vai nos acrescentar. Significa que se você é fiel no pouco, no muito Deus pode confiar algo na tua mão que você vai aguentar o arroxo. Quando Deus permitiu que Davi livrasse as ovelhas da boca do leão e do urso, Davi foi lá e meteu a cara, aguentou o arroxo e venceu. Então Deus confiou Golias para Davi. Deus viu que o menino era fiel, não tinha medo, ele se treinou. Imagina enfrentar o leão, irmãos. A gente pode ter coragem, mas a gente é amarelo, não é? Igual mesmo para caçar. No mato que tem onça, eu não caço outro bicho, que eu nem lá eu vou. Eu não caço porque eu não vou lá. E nem pode caçar, né, irmão, né? Amém? E agora imagina enfrentar. Mas ele enfrentou sozinho. Não tinha nenhum irmão ali para ajudar, nem o pai dele, mas ele tinha Deus, o Senhor dos exércitos, com ele, para ele vencer. Amém? Então Deus estava treinando Davi
para um dia apresentar um grande problema para Davi. E esse problema ia levar Davi ao reinado de Israel. Quando Deus está te treinando hoje para te apresentar um grande problema que você vai resolver. E deste grande problema Deus vai te enaltecer, vai levar você a ser conhecido pelos seus feitos, que Deus vai operar através de você em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui, então não fique amaldiçoando os seus problemas. Eu nunca amaldiçoo o problema que eu passo, eu o abençoo. Olha, glória a Deus. Deus está me promovendo, Deus vai me promover. Esse problema está dizendo, esse problema é um sinal que Deus está me promovendo. Irmãos, se eu não passasse algumas experiências que eu passei anos atrás, hoje eu não ia dar conta de gerir a igreja com esta construção, que eu ia pirar do cabeção, eu ia pirar. Mas as experiências que eu passei no passado, ela me habilitou a ter fé, a ter visão, e estar treinado emocionalmente para administrar, ser o gestor e falar, não, vamos fazer isso, irmãos, é assim, vamos lá. Se aparecer luz não tem problema, é porque nós vamos ser mais promovidos ainda. Vocês estão entendendo? Mas eu fui treinado, eu permiti Deus me treinar. Irmãos, quando eu passei problema financeiro, nem meu pai não sabia disso. Eu nunca fiquei olhando meu pai, meu filhinho, seu filhinho está passando dificuldade. Meu pai não sabia, nem a minha mulher sabia. Eu falei assim, não, eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou assumir essa pressão, e eu vou vencer em nome de Jesus. É o que Deus quer que você entenda nessa noite. Deus quer fazer você vencer, mas não fique agora amaldiçoando as lutas que têm surgido para você, não. Tem pessoas que ela se depara com uma luta e ela começa a se ver como coitadinho, pequenininho. Aí ela vai fazer aquela oração para Deus: Deus, eu sou tão pequenininho, Deus, essa luta é tão grande, Deus. Ó Deus, como eu sou coitadinho, o que eu vou fazer? Deus, eu sou um cisquinho diante disso. Aí Deus: não, meu filho, não, você é meu filho. Não, Deus, você não sabe, Deus, não, filho, você é mais do que vencedor. E a pessoa: você não sabe, você não me conhece direito, Deus, eu sou pequenininho. Deus falando com a pessoa o tempo todo com aquele espírito de pequenez. Não foi isso que Davi viu não no Golias. Eu sou novo, não sou treinado. Porque ele viu Golias como uma oportunidade para a sua vitória. Toda vez que eu vejo um problema, eu vejo uma oportunidade para me ser recompensado. Amém? Aquela história. Advogado resolve problema de pessoas que estão com problema na justiça, algum problema que precisa do ofício dele. Se é um grande problema, mais recompensa o advogado recebe. Se é um pequeno problema, ele recebe na proporção do problema que ele vai resolver. Se é um grande problema, coisa que gera aí R$1 milhão, 10 milhões, então vai ser uma grande recompensa. Se for um problema que ele vai resolver que custa R$5.000, vai ser a sua recompensa vai ser na proporção disso. É igual um médico, um cirurgião plástico. Se ele é famoso, o cara ali, ele pega uma mulher toda esculhambada e arruma a bichinha todinha, você vai ficar 0 bala. Mas quanto que é? R$100.000.
ele é um cara que resolve problema daquela mulher que está precisando. Que além da gravidade, judiou dela. Ela paga alegre, irmãos, feliz. Vai até empréstimo no banco. 60 anos pagando. Os netos ainda vai pagar. Mas ainda vai pagar. Vai pagar feliz, amém? E aquele profissional vai ser recompensado. É o que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Lá diz que tudo que nós fazemos para Deus, nada será inútil.